Olá, meu nome é Ana Júlia, sou odontopediatra aqui na Clínica Dental Kids e hoje eu vim esclarecer algumas dúvidas que alguns pais costumam perguntar no consultório. A primeira pergunta é: tem um dente nascendo atrás do dente mole, é normal? Em muitos casos, a gente vê isso com muita frequência no consultório e isso, na verdade, tem um nome que chama retenção prolongada, que nada mais é do que quando um dente de leite ainda está na boca, independente se ele estar mole ou não, e o outro permanente já começa a nascer atrás sem a criança perder esse dente de leite. Então, existe dois tratamentos, na verdade. A maioria dos casos precisa fazer a extração desse dente de leite e tem alguns outros casos com acompanhamento que a gente consegue apenas acompanhar e esse dente pode ser que caia sozinho, mas a maioria dos casos precisa fazer a extração dentro do consultório. Outra pergunta: meu filho range e aperta os dentes à noite, o que eu faço? Esse apertar ou ranger os dentes nada mais é do que o bruxismo na infância, o bruxismo infantil. Não se trata, na maioria dos casos, com nenhum aparelho ortodôntico ou placa, que é o tratamento convencional em adultos. Em criança, a gente faz duas coisas muito importantes, então, que é a higiene do sono, que é deixar a criança ter uma noite de sono mais tranquila. Desligar todos os aparelhos eletrônicos pelo menos 1 hora antes de dormir, colocar a criança para fazer atividade física com frequência, ler uma história, dar um chazinho antes de dormir, porque tratamento local dentro da cavidade bucal não tem em odontopediatria. E agora, na pandemia, teve um aumento muito grande nos casos de bruxismo nas crianças, porque tá todo mundo mais tenso, não tá podendo, inclusive o público infantil, não tá podendo mais sair de casa, atividade escolar, atividade física. Então, os casos, de bruxismo infantil aumentaram bastante. Meu filho tem muito medo de dentista. O que eu faço? Com crianças que já têm esse medo ou por conta de algum trauma anterior que já passou em consulta ou então que aparentemente não tenha nenhum fator que desencadeou esse medo, a gente sempre faz consultas de condicionamento, que nada mais é do que adaptação da criança dentro do consultório odontológico. Então a gente conversa, explica, o odontopediatra, tem todas as técnicas de manejo para a criança se sentir mais confortável até a colaboração completa com o tratamento. Porque daí a criança cria esse vínculo, cria essa confiança, o procedimento, o tratamento consegue fazer sem problema nenhum, sem esse medo. Como posso preparar o meu filho para a primeira consulta odontológica? Uma coisa muito importante que ajuda muito nós odontopediatras é não colocar o medo na criança. Não ameaçar, Então falar assim, se não se comportar, vai ter que tomar injeção, ou então se não se comportar, o dentista vai te machucar, você vai ver a agulha. Isso então é muito importante não fazer. O odontopediatra, ele não quer que a criança tenha esse medo. Então, para preparar o filho para a primeira consulta, tem que falar que vai conhecer, vai só dar uma olhada, vai conhecer o ambiente, que não tem nada demais, que vai ser tranquilo, que a criança não precisa ter medo, porque não machuca, não dói. E tudo que for acontecer, que qualquer procedimento que a gente for fazer vai ser falado para a criança antes. Então isso é muito importante. Não colocar esse primeiro medo, criar esse primeiro medo com as crianças e, pelo contrário, passar confiança. É normal um dente cair com 4 anos? Na maioria das vezes, sim. A média é que a troca desses dentes de leite comecem a acontecer entre 5 e 6 anos, mas vai depender de vários fatores, entre eles estímulo mastigatório. Então, se a criança come alimentos mais duros, isso também pode interferir. Uma outra coisa também que tem essa interferência em os dentes de leite caírem precocemente, mais cedo, se esses dentes, quando a criança era bebê, nasceu um pouquinho mais cedo, que também a média é entre os 6 meses, mas tem criança que com 3 já começa
a nascer os dentes, então é normal, tá? Mas é sempre importante ir numa consulta com o odontopediatra para ver se tá dentro dessa média, realmente se tá tudo normal. Como evitar a cárie durante a infância? Existe, na verdade, três pontos principais, que é a alimentação da criança, a higiene e a consulta com o odontopediatra. Essa alimentação, quanto mais rica em açúcar, carboidrato, então bala, pirulito, chiclete, até mesmo salgadinhos, isso influencia diretamente na cárie, na produção, no desenvolvimento da cárie. Uma criança que costuma ter essa alimentação com muito açúcar e associado com a baixa frequência de escovação e até mesmo não escovar corretamente, a maneira corretamente, são os dois principais fatores que faz acontecer a cárie, né? Desenvolver a cárie dental. Para evitar, é sempre ter esse acompanhamento com o odontopediatra, porque é a partir daí que vai ser dado todas as orientações sobre higienização, então qual que é a escova certa, qual que é o creme dental correto que tem que ser usado, qual que é a frequência dessa escovação. Normalmente também é pedido um diário alimentar para a gente ver o que a criança costuma comer durante o dia todo, para a gente tentar controlar todos os fatores que pode estar desencadeando a cárie dental. Qual a ordem dos nascimentos dos dentes? Vou falar um pouco dos dentes permanentes. Os dentes permanentes começam a nascer por volta mais ou menos dos 6, 7 anos e começa por esses dentes aqui de baixo, que são os incisivos centrais, e logo depois, na mesma época, já vai trocando esses laterais que eles vão nascendo. Tanto inferior, na maioria dos casos, começa com os dentes de baixo e depois esses mesmos 4 da frente aqui de cima. Logo quando esses dentes da frente permanentes estão nascendo, acontece uma coisa que na verdade quase ninguém sabe, os pais, né, não sabem, porque não é uma coisa visível, que é o nascimento de um outro dente permanente, só que no fundo, que é o nosso primeiro molar permanente, que nasce por volta dos 6 anos de idade. E por que normalmente os pais não sabem e ficam surpresos quando a gente fala, né? É um dos únicos dentes que não tem a troca, ou seja, nenhum dente de leite precisa ficar mole e cair para ele nascer. Ele nasce, né, na superfície gengival sem nenhum dente precisar ter caído. E é um dente super importante, é o dente mais importante e permanente que a gente tem para nossa mastigação. Então, acontece por volta também dos 6 anos, junto com o nascimento desses dentes aqui da frente permanente. Aí depois que nasceram, né, esses dentes da frente e o nosso primeiro molar, a criança fica um tempo sem fazer a troca de nenhum dente. E aí, com aproximadamente uns 10, 11 anos, os outros dentes que vão vir, os próximos, são os caninos. Sempre assim, na maioria das vezes, os de baixo e depois a parte de cima, né, que são esses caninos. E aí, logo depois, entre os 11 e 12 anos, já nasce nosso primeiro pré-molar, logo em seguida, na mesma época, o segundo pré-molar e, por último, tem casos de pessoas que já nascem sem esses dentes do siso, né, que são os nossos terceiros molares. Eles podem começar a nascer, né, por volta dos 16 anos, 15, 16 anos, e pode nascer até os 30 anos. E aí precisa ser muito bem avaliado se mantém esse dente ou se extrai. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E sempre que precisar de um dentista na sua família, pode contar com a equipe Dental Kids.